Saudações, estimado Coruja. Prazer em vê-los novamente. Esse é o nosso segundo encontro Coruja da disciplina de Fundamentos de Rede de Computadores. Eu sou o professor Carlos Alberto, para quem ainda não me conhece, né? E o tema do nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre camadas de aplicação. Deixa eu ver, tem coisa nova aqui no chat aqui. Perfeito. Vou começar aí então, tá, pessoal? A Eduarda colocou aqui, professor, o senhor pode, por favor, falar sobre os desafios do modelo de rede da unidade 2? Eduarda, quando nós estivermos acabando o nosso encontro, você me lembra que eu entro lá na plataforma e dou uma olhada. Tá bom, Eduarda? Beleza. Então, pessoal, vamos falar sobre a camada de aplicação, né? Bom, qual é o nosso objetivo? Que você compreenda os objetivos da camada de aplicação e que você compreenda e veja na prática alguns protocolos da camada de aplicação. Então, pessoal, na camada de aplicação, antes de falar sobre a camada de aplicação, vou mostrar para vocês uma figura aqui que eu fui lá na internet. Eu quero falar com vocês sobre essa figura aqui, né? Quando nós falamos do modelo de rede, vocês conseguem ver, estão conseguindo ver a figura bem aí? Eu tenho duas figuras, né? O modelo de referência OSI e o modelo de referência TCP/IP. Hernani, também eu vou falar sobre o módulo 1 também, tá? Tá bom? Bom, então, pessoal, é, é, lá no início de 1970, é, é, antes de 1970, lá mais precisamente na Segunda Guerra Mundial, a necessidade de se fazer comunicação entre pontos, né? Se criou-se uma rede chamada ARPANET, né? E foi uma rede que funcionou bem até início de 70. Início de 70, a, a, a necessidade de se falar e cada vez mais pontos de rede, a ARPANET ela foi se mostrando o quê? Insuficiente. Então, o que, que aconteceu? Né? Os acadêmicos, eles se reuniram e criaram um modelo de referência, né, para ser aplicado nas redes. E no mercado tinha um modelo que já estava rodando em paralelo. Então, esse modelo acadêmico é um modelo de referência OSI, que é o que você está vendo aí, é um modelo de 7 camadas, né, que explica muito bem como a rede funciona, né? E no mercado já existia, na indústria, no comércio, né, esse modelo TCP/IP que você está vendo aí, que é um modelo de 4 camadas, né? Então, a última camada do modelo TCP/IP é correspondente às 3 últimas camadas do modelo de referência OSI. E a mesma coisa lá embaixo, né? Na camada enlace e a camada física do modelo OSI corresponde à camada 1 do modelo TCP/IP, né? Então, quando nós trabalhamos com camadas, né? Qual é o conceito? A camada de baixo, ela presta serviço para a camada de cima, né? Então, por isso eu comecei aqui a nossa apresentação, né, falando sobre o modelo de a camada de aplicação, né? Então,
para a gente poder prosseguir, para você poder entender como funciona essa camada de aplicação, eu vou conceituar esse conceito que está aqui na tela, que é cliente-servidor, né? Lá na Faetec, eu sou um servidor público. Aqui na Uniswan, eu sou um servidor privado, né? Então, cliente é aquele que solicita o serviço. Então, na realidade, vocês todos que estão me assistindo aqui, vocês são o quê? Vocês são os clientes. E servidor é quem presta o serviço. Então, a comunicação em redes funciona exatamente dessa forma que você está vendo aí, né? Um cliente solicita e um servidor presta o serviço. Ficou claro, pessoal? Então, os serviços funcionam de rede funcionam exatamente dessa forma, tá? Então, aqui está a explicação. Eu vou disponibilizar essa apresentação lá na plataforma, você vai ver. Então, isso aqui, na realidade, é aquilo que eu já falei, né? A camada de aplicação. No modelo OSI, ela é a quarta camada, né? Desculpa, é a última camada. E no modelo TCP/IP, ela também é a última, só que no caso lá são quatro. Ok, pessoal? Então, vamos falar aqui sobre um protocolo muito usado para serviço de diagnóstico de rede, que é o protocolo ICMP. Quem é que já ouviu falar no comando ping? Vocês já ouviram falar no comando ping? Beleza, algumas pessoas já botaram lá que conhecem. Então, o comando ping, ele é um comando utilizado, né, para escutar se existe aquele dispositivo na rede, aquele dispositivo que eu preciso me comunicar. Então, eu vou dar um ping aqui, né, num site aqui qualquer. Eu vou dar um ping no site do dia. Então, eu botei aqui o endereço eletrônico do dia. www.odia.com.br. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a fonte aqui, que eu estou no Windows 11, até hoje eu não me enrolo um pouquinho aqui para aumentar o tamanho das letras. Deixa eu ver aqui. Tamanho. Bom, vou prosseguir aqui, depois eu vejo isso aí. Bom, então, pessoal, lá você está vendo, né, o nome qualificado www.odia.com.br. Eu tenho aí, alguém colocou ali, para pingar no Google, inclusive, né? Então, pessoal, por trás desse nome qualificado, eu tenho um servidor. E esse servidor ele possui um endereço IP. Então, na camada de aplicação, que é o tema da aula de hoje, né, existe um protocolo que presta esse serviço. Então, você vai... O Lucas está perguntando, qual a definição de ping? O significado, Lucas, eu não faço a mínima ideia. Eu sei a funcionalidade dele, né? Ele envia para o destino e aguarda o retorno, que é o que você está vendo aí na tela, né? Então, quando ele não encontra o retorno, ele dá uma mensagem de erro. Então, eu vou colocar aqui, ó, no dia, vou colocar uma letra qualquer, o R. Aí, tá vendo?
ele deu uma mensagem de erro, que ele não conseguiu encontrar. Ok? Respondi a sua pergunta, Lucas? Então, o ping tem essa finalidade. Ele é um serviço que ele funciona pelo protocolo TCP/IP, que é o tema da nossa aula, né? Então, tudo em redes é o quê? Conjunto de regras. Então, a gente vai falar bastante sobre protocolo, protocolo, protocolo. Por quê? Porque precisa ter um conjunto de regras para que se possa prestar aquele serviço. Ficou claro, pessoal? Então, digamos que, né, sei lá quantas pessoas estão aqui me assistindo, 20 ou 30, e nós resolvemos criar um sistema operacional. Então, eu chego lá para o Fabrício, né? Eu chego lá para o Fabrício, que eu vi o nome dele aqui, né? Eu chego para o Fabrício e falo, Fabrício, ó, você vai fazer algo similar ao ping no nosso sistema operacional. Você vai programar. Só que eu não quero ping, pô. Eu sou brasileiro, então vou mudar o nome aí para escutador. Então, o ideal é quando a pessoa chegar lá e colocar lá escutador e o endereço IP, ou o nome qualificado, www.globo.com, ele faça a mesma coisa que o ping. E para que isso aconteça, pessoal, eu preciso o quê? Ter acesso às regras, né? E essas regras, elas estão definidas lá no Instituto I3E, tá? Que é uma espécie de... É como se fosse um método lá dos Estados Unidos, né? Só que é um instituto de eletroeletrônica lá dos Estados Unidos que funciona, que tem a mesma funcionalidade do nosso Inmetro aqui, porque é um instituto voltado para essas partes de eletroeletrônica que faz uma padronização. Ok, pessoal? O Felipe colocou ali. Eu faço isso para saber se o IP na rede está disponível para usar. Exatamente, né? Então, prosseguindo aqui. Aí aqui eu coloquei as principais funções do ICMP, né? Ele é um protocolo que tem essa finalidade de detectar erros e problemas da rede, né? Ele também ele trabalha com ele é um protocolo de um outro comando, que tem uma finalidade um pouco diferente, que é o tracer ou tracert, né? Isso vai depender do sistema operacional, né? Então, ele ajuda o quê? A determinar a rota, ou seja, vai ficar disponível sim, André. Então, então vou voltar aqui para o nosso CMD. Aí aqui eu dei o tracert aqui, tá? Então, ele está mostrando, né, os pulos, os saltos que é dado. Que saltos são esses? São os roteadores que ele passa até conseguir chegar no destino. Então, ele está retornando com o endereço IP de cada um desses roteadores, de cada rota que ele passa, tá vendo? Então, pessoal, para que isso aconteça, eu preciso que eu tenha um protocolo. E você, como analista de sistemas ou como analista de redes, você tem que saber o funcionamento desse protocolo. Ficou claro, pessoal? Então, eu estou mostrando para vocês dois comandos diferentes
com finalidades diferentes que usa, tá? O Tracert. Desculpa, que usa o protocolo ICMP, que é um dos vários protocolos da camada de aplicação. Agora você está entendendo por que o nome da camada é o quê? Por que o nome da camada é aplicação. Por quê? Tem esse nome aplicação, por quê? Porque são os programas, os recursos que você utiliza no seu dia a dia. Então, né, o site que nós usamos normalmente, o serviço ele funciona por intermédio de quê? Por intermédio de um endereço IP, né? E você já deve ter visto no material, né, que o serviço IP ele funciona por intermédio. Por que tem esse nome IP? Por causa do IPv4, que é um endereço de 32 bits, e o IPv6, que são 128 bits. Agora, imagina, por guardar 32 bits, ou seja, né, uma sequência de 12 dígitos decimais já é complexo. Imagine guardar a sequência do IPv6, que é 4 vezes mais. Então, por isso que tem um serviço na camada de aplicação que rege isso. Ou seja, quando eu chego aqui e coloco aqui, eu gosto muito do site do Lance. Lance, por trás tem o quê? Por trás tem um serviço que faz isso para a gente. Ok, pessoal? Então, existe o quê? Um serviço de recuperação de arquivo, que é o HTTP, né? Aqui está falando um pouco mais sobre o ICMP, tá? Aqui, um exemplo de como você usar o Tracert e o Ping, tá? Então, esse serviço web que a gente usa, que é onde eu queria chegar, esse serviço web que a gente usa é o tal do HTTP. É um protocolo que tem qual finalidade? Recuperar arquivo. Foi um dos primeiros protocolos de rede a ser criado. Por quê? Porque o objetivo da rede, quando foi criada lá no passado, né, começou pelos centros de pesquisas acadêmicos, pelas universidades, ou seja, havia-se uma necessidade. O pessoal se fazia experimentos, fazia descobertas científicas, mas tinha essa dificuldade de mostrar para o mundo. Então, o serviço de recuperação de arquivo, que utiliza esse protocolo HTTP, né, ele, o cientista lá, ele fazia o seu documento HTML, que é um outro protocolo, né? Ele fazia o documento HTML e utilizava esse protocolo HTTP. Só que esse protocolo, pessoal, ele funciona por intermédio de quê? Do endereço IP. Ele não funciona pelo aquele nome qualificado que você viu lá, lance.com.br, odia.com.br, www.globo.com. Ele não funciona nada disso. Ele funciona basicamente pelo quê? Pelo endereço IP. E a rede, ela funciona exatamente, tá? É como se fosse um prédio, né? O prédio ele tem o seu número único, né? Só que chegou uma encomenda lá para o 401, chegou uma carta lá para o 910, chegou uma conta lá para o 1111, apartamento 1111, ou sala comercial 1111, não importa. Esse endereço único que eu estou falando, ele é o quê? Ele é o endereço IP do servidor. E cada serviço
possui o quê? A sua porta específica, que é o que você está vendo aí. Eu coloquei duas portas, a 80, que é padrão do HTTP, e a porta 443, que é a do HTTPS, que é o HTTP, né? Com o passar do tempo, foi se é, é, surgiu a necessidade de implementar recursos de segurança no HTTP, então se criou-se o HTTPS. Ok, pessoal? Até aqui alguma pergunta, alguma dúvida? Meu encontro coruja é igual ao casamento. Fale agora, porque escalar para sempre é pior. Então, pessoal, já falei sobre dois protocolos. O ICMP e agora estou falando sobre o HTTP, né? Então, eu quero que fique claro que a rede ela funciona exatamente igual, né, a um prédio, né? Tudo gira em torno de quê? Do endereço IP. Ficou claro isso? Agora, depende, cada serviço vai bater numa porta específica. Exatamente. Só que você tem que ter em mente, ô Matheus, que o protocolo TCP/IP, cadê? Tá aqui, ó. Cadê? Tá aqui no lance, ó. O protocolo TCP/IP, ele funciona o quê? Em 4 camadas. Cada camada tem uma finalidade específica, tá? Nós estamos concentrando nossa energia onde? Na camada 4, que é a camada de aplicação, o serviço que nós usamos. Só que como é feito a comunicação, isso é outra história, tá? O HTTP, estão lembrados que eu falei com vocês que o conceito a camada de baixo presta serviço para a camada de cima? Eu acabei de falar para você sobre o ICMP e sobre o TCP/IP, mas eu não falei para você como os dados trafegam de um ponto para outro. Ou seja, na camada de aplicação, ele envia para a camada de transporte. Lá na camada de transporte, ele vai fazer o envio, porque a camada de transporte ela se comunica com a camada de transporte do ponto de destino, né? Então, o correio eletrônico, o protocolo do correio eletrônico, ele é o quê? Ele é da camada de aplicação. Você, quando vai enviar um e-mail, você está usando o quê? Os recursos da camada de aplicação. Só que o protocolo específico da camada de aplicação, ele envia para onde? Para a camada de transporte. E essa camada de transporte, ela vai se comunicar com a camada de transporte do destino. A comunicação de rede sempre vai funcionar assim, pessoal. Origem, destino, sempre. Então, a camada de aplicação lá do correio eletrônico, que é o exemplo que eu estou dando agora, ele vai se comunicar com a camada de aplicação do destino. A forma como vai ser apresentada, é por isso que você tem aqui essas 3 camadas do modelo OSI. Apresentação e sessão. No TCP/IP, que a gente trabalha, né? Ele tem todas essas três camadas aí na camada de aplicação do TCP/IP. Ok, Felipe? Então, o Felipe colocou aqui. O TCP/IP é como se fosse uma carta registrada. Temos a certeza que o pacote vai chegar ao seu destino. O TCP/IP, Felipe, só para ficar claro, é um protocolo, né, de 4 camadas. Então, eu estou concentrando a minha energia aqui, ó, em protocolos da camada de aplicação. Nesse momento, eu não estou preocupado ainda de você saber como é feito. As próximas camadas de baixo, a gente vai ver no decorrer
dos nossos próximos encontros, estão sendo os próximos capítulos. Então, nesse exato momento, todo o serviço que você... O Alessandro colocou aqui. Toda ação que eu for realizar usando TCP/IP vai usar as 4 camadas? Sim. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, a camada de transporte ela tem 2 principais protocolos, né? Um protocolo que trabalha com a confirmação, ela tem outros protocolos, mas os principais é, é um que tem segurança e o outro que simplesmente envia. Por quê? Porque simplesmente envia? Para mandar o quê? Muita informação. E quando nós usamos esse que não tem segurança nenhuma? Para vídeos sob demanda, para música, vídeo, etc, etc, etc. Ok, pessoal? Prosseguindo aqui. Então, agora eu trouxe para a gente conversar o DNS, né? Você, quando chega lá e coloca lá www.globo.com, né? Tem que ter um servidor na rede. Vamos, pessoal, vamos imaginar que vocês todos que estão me assistindo aqui, é uma sala de aula, né? Deixa eu ver quem já falou comigo aqui. As meninas estão interagindo um pouco. E cadê as meninas aí? Vou procurar uma menina. A Eduarda aqui, Eduarda, deixa eu ver o sobrenome, Salomão. A Eduarda Salomão, ela, ela faz uma página web. Ela é, ela é web design e ela construiu uma página web. E ela quer que, né, vamos imaginar que vocês estão lá na Uniswan comigo, né, cada um no seu computador, e a Eduarda Salomão, ela monta uma página web qualquer e quer que todos vejam. Então, o Emanuel Leôncio, que é o analista de redes, ele vai instalar para ela o quê? Um servidor HTTP no computador dela. Então, aonde todos os outros computadores, quando chegar lá no navegador e colocar o endereço IP do computador dela, vai conseguir acessar a página web da Eduarda. Por quê? Porque foi instalado o quê? Um servidor HTTP, né? Pô, aí só que o Gabriel falou, pô, mas ficar guardando esse endereço aí 192.168.250.10 é difícil, não tem uma forma mais fácil, não? Tem. A Eduarda, ela quer colocar lá www.eduardasalomão.com.br ou .edu ou .web, tanto faz. Aí, eu preciso desse carinha que acabou de chegar agora. Eu vou ter lá o Luiz Felipe, deixa eu ver sobre o nome do Luiz Felipe aqui, de Souza Guedes. O Luiz fala, ó, eu tenho a solução para isso. Eu tenho a solução para isso. O que que eu preciso, o que que nós vamos fazer? Aqui no meu computador, eu vou colocar, eu vou colocar um serviço que vai resolver o nosso problema. Eu estou dando um comandozinho de rede aqui, tá, pessoal? ncpa.cpl, que eu vou mostrar para você o dispositivo de rede do meu computador. Tá? Eu vou pegar aqui uma conexão de rede qualquer, tá? Vou pegar uma conexão de rede qualquer. Vou pegar aqui o protocolo IPv4, 4 , tá?
protocolo IP versão 4, vou clicar em propriedades, vou tentar dar um zoom, ver se vocês conseguem ver aí. Vou dar um zoom aqui e ver se vocês conseguem ver aí. O que eu quero chamar a atenção de vocês é isso aqui, ó. Então, em todos os outros computadores, vão ter que colocar o DNS do aluno que eu acabei de falar que vai dar a solução que eu já esqueci, né? Então, o que vai acontecer, né? Em todos os computadores do laboratório de TI que eu estou dando um exemplo, vai ter que colocar o endereço lá do aluno que eu acabei de falar. Deixa eu ver quem foi. Eu acho que foi o Luiz Felipe, eu não lembro, né? Então, vão ter que colocar o endereço do DNS do computador do Luiz Felipe, porque lá no Luiz Felipe ele tem um servidor DNS que trabalha com esse protocolo que você está vendo aí. Então, para a gente poder ter acesso lá à página web da menina, que eu já esqueci o nome também, desculpa, pessoal. Então, o que vai acontecer? Você vai para o servidor o computador do Luiz Felipe, né? Quando você chega lá e coloca lá www. Qual é o nome da menina, meu Deus? Esqueci. Me lembrei, pessoal. Eduarda, obrigado. Obrigado, Reinaldo, me salvou. O Daniel também me salvou. Então, quando eu colocar lá www.eduarda.com.br ou eduarda.edu e alguma coisa, né? Então, faz essa jogada. Então, a rede, pessoal, que eu quero chamar a atenção de vocês. Obrigado, Eduarda Salomão, valeu, me salvou. Então, a rede, pessoal, ela vive basicamente de serviços. E esses serviços, o protocolo de cada serviço que a gente usa está onde? Na camada de aplicação. Ficou claro isso, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Se não tem, eu vou prosseguir. Posso prosseguir, pessoal? E esse serviço, o protocolo DNS, como eu falei para você, sempre é o quê? Cliente-servidor, né? Então, a Eduarda, que fez a página web, e o aluno lá que eu citei, que instalou na máquina dela o servidor HTTP, o Reinaldo, é exatamente isso. Eu já vou chegar nisso aí, tá, Matheus? Deixa eu só concluir a linha de raciocínio, já vou te responder já. Então, pessoal, que fique muito claro isso, tudo em rede funciona o quê? Cliente e servidor. Então, quando eu comecei o meu exemplo, né, a Eduarda fez a página web, né, e queria que os colegas não saísse do lugar para ver a página web dela no computador que ela estava. Alguém deu a solução. Ó, eu vou instalar na sua máquina o quê? Um servidor HTTP. Só que o servidor HTTP, ele funciona, tudo em rede funciona o quê? Por intermédio do DHCP. E alguém reclamou, pô, é um incômodo eu colocar lá 192.168.250.10. Então, esse endereço que eu acabei de dar, esse número que eu acabei de dar aqui, em que o Reinaldo chegou lá e colocou no navegador, o Reinaldo é quem? Ele é um cliente do serviço HTTP. O serviço está funcionando, só que para tirar essa complexidade do... Já vou chegar lá, tá, André? Para tirar essa complexidade e tornar mais fácil e colocar lá Eduardo Salomão, www Eduardo Salomão, é mais fácil lembrar Eduardo Salomão do que lembrar uma sequência de valores numéricos. Né? Então, se coloca o quê? Um serviço para facilitar isso. E esse serviço é chamado o quê? De conversão de nomes, a gente chama de resolução de nomes, que é regido pelo protocolo DNS. Aí o André está me perguntando, pô, que porta é essa 53? Estão lembrados que eu falei para vocês
que o computador ele funciona exatamente como um condomínio, né? Um prédio com vários apartamentos, né? Então, quando chega uma mensagem, para qual sala comercial ou para qual apartamento eu vou enviar? Cada um tem a sua porta específica. Ok, André Luiz? Então, essa porta é a porta de comunicação para o protocolo DNS, tanto para o cliente quanto para o servidor. Ficou claro, André? Então, pessoal, todos os serviços, ó, anteriormente eu falei aqui, ó, o André, o protocolo HTTP. Esquece a resolução de nome, né? Então, a Eduarda fez a página web, a Eduarda fez a página web e ela bota esse endereço aqui, ó. Deixa eu chamar aqui o bloco de notas. Ó, ela foi lá no quadro lá do professor e colocou ó, 192.168.250.10. Então, quando você chega lá no seu navegador e colocar isso aqui, você, André, você é o quê? Cliente. O André que vai ver a página do Eduardo, ele é o quê? O André, ele é o cliente. O computador da Eduarda, ele é o quê? Opa, mudei a... Deixa eu só mudar aqui. Vou dar um Ctrl X. Então, pessoal, eu estou falando de quê? Do HTTP, tá? Eu quero que o André, tenha acesso à página web que está no computador da Eduarda. Eu esqueci qual foi o nome do aluno, que para poder fazer isso, chegou lá no computador da Eduarda e criou e instalou um servidor Apache, né? Ou o serviço da Microsoft é chamado IIS, né? Então, a Eduarda chegou lá no quadro e colocou, ó, por favor, coloque aí no seu navegador esse endereço IP que você vai ter acesso. Então, André e quem está me assistindo, né? Quando você coloca lá no navegador, você é o cliente, você vai usar qual protocolo? O HTTP para fazer isso. Aí, a Eduarda, quando ele vai buscar informação, o computador da Eduarda vai jogar a informação para o computador dele. O computador da Eduarda ele é o quê? É um servidor, ele está prestando um serviço. Da mesma forma que eu estou prestando um serviço para vocês. Aí, o André chega lá e fala, pô, tá muito complicado isso. É melhor colocar o quê? www.eduardasalomão, ou só Eduardo, vou botar só Eduardo, .edu.br, que é mais fácil. Aí, para poder isso acontecer, eu vou ter que ter o quê? O serviço de resolução de nomes, que é o DNS, que é o DNS que eu estou falando agora. Já vou chegar lá, Carlos. Deixa eu só esclarecer melhor o André Luiz ali, tá? Então, pessoal, então o Carlos Eduardo, que está me fazendo uma outra pergunta aqui, ele instala no computador dele, tá? Ele instala no computador dele esse serviço que eu estou me referindo aqui. Aí ele chega, aí ele chega
e pede, pessoal, ó, o servidor aqui agora, ele é o Carlos Eduardo, tá? Aí ele chega e fala, ó, pessoal, para resolver esse problema aí, coloca agora o IP final 50. Então, pessoal, você vai fazer isso uma única vez, tá? Você vai vir aqui, ó, lá onde eu falei. Você não vai fazer isso sempre. Você vai fazer uma única vez na vida. Isso quem faz, isso você vai fazer uma única vez na vida. Isso que você está vendo aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui agora. Então, pessoal, você que está me assistindo aí, você vai vir aqui, ó. Vai colocar o servidor DNS preferencial, lá que é deixa eu ver aqui quem coloquei, o André, né? Desculpa, o Carlos Eduardo, desculpa. Vai colocar uma única vez na vida. Deixa eu tirar aqui, complicou. Vai colocar uma única vez na vida e vai ficar nisso. Então, quando você colocar lá www.eduarda.com.br, é um serviço que vai estar funcionando, que é o DNS, né? Aí, o Fábio colocou aqui, porta é o acesso usado pelo protocolo escolhido para escutar solicitações. Exatamente, que vem do cliente. Então, o André Luiz, todo serviço ele tem a sua porta específica. E a porta 53, que está aqui no, no nosso... A porta 53, aqui você está vendo o protocolo HTTP. A porta padrão do HTTP é a 80 e do HTTP seguro a 443, né? A 53 que você me perguntou é a porta de um outro serviço. A Eduardo está falando. O senhor fala uma vez na vida, porque depois não tem como mudar. Eduardo, olha só, o serviço DNS que você está vendo aqui é como se fosse uma tabela. Então, não é feita somente para um site, é para vários. Entendeu, Eduardo? Então, não tem por que mudar. Não tem por que mudar, a não ser que aconteça alguma coisa com aquele computador que está ao serviço e você precisa mudar. Ficou claro isso, pessoal? O Isael colocou aqui. Eu pensava que era um número aleatório. Você pode configurar para ser aleatório, sim, Eduardo. Ou, desculpa, Isael. Você pode configurar para ser... Mas aí você tem o quê? Um servidor que presta serviço. Porque eu estou falando de quê? Do endereço IP que não muda, estático. Só que o estático ele é bom para você trabalhar o quê? Com redes pequenas. Só que imagine uma rede com grandes, com grandes quantidades de computadores. A administração vai se tornando difícil. Aí nós temos serviços que faz isso, que é o tal do HTTP. O HTTP, você tem uma faixa de IP que ora pode ser um endereço, ora pode ser outro. Mas isso quem gerencia é o servidor, que é o que eu acabei agora de falar. Então, a rede vai crescendo de tamanho, né? E ficar gerenciando computador por computador pelo aquele endereço IP fixo fica complexo. Então, eu tenho um protocolo que faz isso para a gente. Entendeu, pessoal? O protocolo é o HTTP, que é o D é de dinâmica e o resto eu não lembro.
Deixa eu ver aqui na internet para falar com vocês melhor aqui. É DHCP. Aqui, ó. A sigla DHCP é de Dynamic Host Configuration Protocol, ou seja, é um protocolo de configuração de hosts dinâmico. Então, pessoal, quando a coisa começou, tudo funcionava o quê? De forma estática, porque eram poucos computadores. Começou-se a aumentar, a gerência passou-se a tornar o quê? Difícil. Então, por isso que surgiu o DHCP. E o DHCP, ele opera em qual porta? 67. Só para a gente poder dar uma melhorada aqui, eu vou chamar um programinha chamado Packet Trace, que eu mostro lá em projetos de redes, tá? Deixa eu chamar aqui o Packet Trace. Eu vou trazer para vocês aqui um esquemazinho só para você entender melhor. Da Cisco, exatamente. Deixa, ele está entrando aí. Eu também leciono lá em... Eu leciono projeto de rede. Então, isso aqui é um projeto que eu tenho. Estão dando para vocês verem bem aí? Aqui eu tenho 4 redes locais. Cada rede local é simbolizada por um roteador. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Tá vendo aí, pessoal? Cada... Esse modelo que você está vendo aí, 2620XM, isso é um modelo de roteador. O roteador é um dispositivo de comunicação que ele interliga o quê? Redes geograficamente distantes. Então, é como se eu fosse 4 unidades da SUAM. Campo Grande, Bangu, Jacarepaguá e Bom Sucesso. E é o que o aluno vê comigo lá em Projeto Integrador 2 de Redes. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque você está vendo esse nome estranho aqui, ó. Está vendo aqui Gateway Padrão? Lá naquele local que eu acabei de te mostrar, tem um campozinho chamado Gateway Padrão, que é a saída da rede local. Ou seja, aquele endereço IP não está na rede local, ele vai jogar para onde? Para o gateway padrão, se houver gateway padrão. Se houver um roteador, e esse roteador ele tem uma entrada Ethernet. Alguém colocou um texto gigante aqui, deixa eu ver. O Israel. Eu faço aplicativos e uso... É exatamente isso. Ele libera uma porta que se escreve. É, o Israel, nós temos portas públicas e portas privadas. Tá bom, pessoal? Então, um exemplo. Eu tenho um aplicativo chamado MySQL, que é banco de dados. O MySQL, ele coloca essa porta aqui, ó. O MySQL coloca essa porta aqui, ó. Por padrão, se você não coloca lá, ele coloca essa porta aqui, ó, a 3316. Quando a pessoa não tem noções de segurança, a pessoa instala o MySQL na máquina e não se atenta na porta. A pessoa, quando vai invadir a base de dados e sabe que é o MySQL, a primeira porta que ela bate é essa aqui. Então, uma forma de você dificultar a vida de quem está invadindo é mudar a porta daquele serviço.
Só que todos os computadores têm que estar configurados para bater naquela porta. Foi claro, pessoal? Israel, fui claro? Então, esse é o problema da porta. Existem as portas públicas. Então, eu estou mostrando para vocês o que é portas públicas. Só que o endereço de porta, ele é um endereço de 16 bits. Ou seja, ele vai de 0 até 65.535. É 2 elevado a 16. Ok, pessoal? Ele vai de 0 até 65.000. Então, eu tenho uma faixa que é chamada de portas públicas para esse serviço que todo mundo usa. Entendeu? Você pode aumentar a complexidade. Você pode, um exemplo, desse serviço que eu estou falando, mudar a porta. Só que aí você não consegue comunicar com o mundo externo. Ok, pessoal? Pessoal, paramos por aqui, tá bom? Essa era o que eu tinha que trazer para vocês. Eu havia pedido alguém para me lembrar de alguma coisa aí relacionada à plataforma, ao Moodle, né? Alguém falou aí do... Foi Eduardo, não foi, Eduardo? Qual foi que você me perguntou mesmo, Eduarda? É a unidade 1 ou a unidade 2? Unidade 2. Qual competência? Desafios, modelo de rede. Vocês estão vendo aqui como eu vejo o conteúdo de vocês. Você trabalha na empresa Xtel com Y. A sua atribuição no momento é apresentar uma reunião e um resumo explicando as principais funções das 7 camadas do OSI. Então, Eduarda, o padrão de resposta que se espera é isso aqui, ó. Isso que você está vendo aí, tá vendo? A aplicação, que é o que eu acabei de explicar agora, são serviços de redes para aplicações, né? Na camada 6, a apresentação, ela é uma representação dos dados. Ou seja, na camada 6 é onde se define, pessoal, é onde se define o exemplo. Qual fonte que vai ser utilizada? Um exemplo grosso é isso, tá? Seção. Eu preciso fazer o quê? Uma autenticação na origem e no destino. A sessão ela tem essa finalidade. É como se fosse o quê? Uma espécie de uma autenticação. Você tem que explicar sim, Eduarda, né? Então, lembrando que o OSI é um modelo acadêmico. É um modelo que explica o funcionamento da rede. Não é o que funciona realmente. O que funciona realmente é aquele modelo que eu mostrei para você, o TCP/IP. São as 4 camadas, tá? Então, o que é o transporte? O transporte ele simplesmente vai ficar responsável. Eu vou colocar esse PDF daqui a pouco, André, ou daqui a pouco ou amanhã de manhã, que eu vou ter que sair para pegar minha esposa. Ela está na faculdade, acabou de mandar mensagem aqui me reclamando comigo. Não, não vai ter lista de chamada, não. Eu só peço a vocês, eu vou, eu vou encerrar aqui, aí eu peço a vocês para fazer a avaliação, tá, pessoal? Tá bom? Você
entra lá onde você colocou, tá? E faz a avaliação, tá bom? Do nosso encontro, tá? Deixa eu cancelar, deixa eu... Obrigado, Eduarda. Então, pessoal, vou encerrar aqui a gravação e a gente continua conversando, tá? Muito obrigado você que está me assistindo aí, tá bom? Vou interromper a gravação.